O YouTube está cheio de vídeos para estudantes de português em que se fala em português sobre assuntos como a saudade, o fado, diferenças entre o sotaque de Lisboa e do Porto, que tipo de roupa interior usava Vasco da Gama ou outros clichês aborrecidos. Hoje vou falar sobre a série Stranger Things porque me apetece e também porque tinha a idade das personagens nos anos 80, a época em que a série se passa, o que faz de mim quase um especialista. Começo com isto. Diferenças entre os anos 80 da série Stranger Things e os anos 80 reais em Portugal. 1. Não era tudo tão colorido. Não posso falar dos anos 80 nos Estados Unidos, mas em Portugal não andávamos todos vestidos como neons com pernas e nem tudo estava pintado com todas as cores do arco-íris ao mesmo tempo. 2. Só tínhamos 2 canais de televisão. E, durante muitos anos, esses 2 canais de televisão só funcionavam durante uma parte do dia. Isto significa que as crianças portuguesas dos anos 80 tinham probabilidades ainda mais elevadas de fazerem coisas perigosas fora de casa. 3. Ninguém sabia o que era Dungeons and Dragons. Em vez disso, as crianças jogavam coisas como o Sabichão, um jogo de perguntas com um feiticeiro magnético que apontava a resposta certa e que era tão aborrecido como parece. 4. As crianças não podiam entrar nas salas de jogos. A lei portuguesa não permitia que pessoas com menos de 16 anos usassem máquinas de jogos. Isto fazia muito sentido para proteger as crianças de jogos traumatizantes como o Donkey Kong. 5. Não havia Halloween. O Dia das Bruxas era uma coisa que víamos nos filmes americanos. Em Portugal, as crianças usavam máscaras no Carnaval. O Carnaval é como o Halloween, mas sem doces. Ou seja, é pior. E agora a minha opinião portuguesa sobre a série Stranger Things. Gosto. E agora a minha opinião portuguesa sobre a série Stranger Things, com mais algumas palavras. É verdade que uma grande parte do apelo da série é nostalgia para pessoas que foram crianças nos anos 80, mas os atores são bons e as histórias são divertidas e bem escritas. É provável que, como outras séries com sucesso, esta se arraste até à temporada 20 e fique muito aborrecida, mas até lá, gosto. Digam-me nos comentários o que acham da série e na próxima semana vou falar sobre a filmografia completa do realizador sueco Ingmar Bergman em 3 minutos. Não percam. Por favor, subscrevam o canal, façam um like e ajudem-me a alimentar este ornitorrinco. Também dou aulas no italki e vendo material para aprender português. Os links estão na descrição. Não querem que o bicho passe fome, pois não?